Fizeram a impressão do segundo material, então vamos a ele. Nesse segundo material temos prepostos, escrituração e estabelecimento, mais 3 assuntos, para a gente concluir a parte geral. Gente, eu vou fazer o seguinte. De prepostos, eu vou dar uma rápida análise aqui para vocês. Vai ser uma coisa assim, de um slide, um slide aqui, tá certo? Quer dizer, 2 no máximo, mas não, a gente vai falar de um slide. Por quê? Porque esse não é um assunto que costuma ser cobrado em prova. Porque a gente tem um cronograma em que a gente tem que revisar tudo que é importante para vocês. Então, aqui a gente sempre faz escolhas, com base na experiência que a gente tem, de provas em geral, de bancas em geral. Prepostos nunca constituem um assunto que são preferência. E no mais, mesmo até que seja, a leitura dos dispositivos que vamos colocar aqui é uma leitura muito clara. Por isso eu gosto de dar só uma luz a vocês e no mais vocês caminham sozinhos. Diferente dos 2 próximos assuntos. Agora, os 2 próximos assuntos, escrituração e estabelecimento, são assuntos que precisamos dar toda a importância que eles têm. Mas eu vou falar de prepostos apenas para dizer, para chegar aqui ao final hoje, bater no peito e dizer, revisamos todos os assuntos da parte geral do direito empresarial. Esse assunto, ele vem do 1169 a 1178, tudo ainda estamos no Código Civil, e ele traz a seguinte ideia. O titular da empresa, ele é o próprio preponente. Esse preponente, seja o empresário individual, seja a sociedade empresária, eles não são, apesar do trocadilho, eles não são onipotentes. Então, eles atuam muito através da figura dos prepostos. Se você estudou há muitos anos, se você fez faculdade há muitos anos, a gente estudava isso em direito comercial como sendo agentes auxiliares do comércio. O que foi que o nosso Código Civil fez? O nosso legislador achou por bem tratar taxativamente de 2 espécies de prepostos. Mas deixando muito claro que aquela previsão ela não é taxativa, ela é exemplificativa. Existem outras atividades que podem se inserir na condição de prepostas. E aí o nosso legislador tratou especificamente de 2, pela importância que eles desenvolvem. Se você está numa loja, num restaurante, você nunca estudou direito, mas você é mal atendido, qual é a primeira coisa que você faz? Quem é que você manda chamar? O gerente. Porque mesmo sem você ter estudado direito, intuitivamente, vem na cabeça de todo mundo que o gerente ele é a representação do que chamamos vulgarmente de dono da empresa. Então, por isso, talvez o gerente é o pior que tem, né, gente? Mas não é isso que você espera. Por isso, a primeira espécie de preposto que é tratada pelo nosso Código Civil são os gerentes. E aí, por quem tem total interesse do Estado no assunto, os outros prepostos que são tratados são os contabilistas. Mas os contabilistas, eles já vão casar com o nosso próximo assunto, que é a escrituração. Afinal, quem tem que fazer a escrituração é o contabilista, salvo nas localidades onde não haja. É o que está no nosso código. Não sei, a essa altura do campeonato, onde é que não vai ter um contabilista. Mas, enfim, nosso código foi feito numa época em que não tínhamos uma proliferação tão grande assim de faculdades. Mas, então, ele é muito importante, porque o que o fisco quer arrecadar, ele tem a ver com o assunto que vamos falar depois. Mas, gente, o nosso legislador, ele fez questão de deixar dito que também outras pessoas podem figurar na condição de prepostas. Podem, inclusive, tivemos até mudança na reforma trabalhista sobre isso, mas podem, inclusive, os prepostos serem empregados, propriamente ditos, né? Empregado aqui, quando a gente fala, é nos estritos termos da CLT, ou podem também ser pessoas autônomas. O contabilista mesmo, né, normalmente ele é autônomo. Dificilmente é feito advogado, dificilmente uma empresa tem no seu quadro, mas pode ter. Então, tanto empregados como prestadores de serviços, pessoas autônomas, podem figurar na condição de prepostos. Os prepostos, eles têm o poder de representação do preponente.
Essa representação ela pode ser interna e ela pode ser também externa. Mas se ela for externa, ela precisa ser sempre por escrito. Na representação interna, isso não precisa ser feito, não. Mas na representação externa, ele há de sempre estar com autorização por escrito. O que para a gente no direito é muito comum ser conhecido como carta de preposição. Vocês vão fazer o seguinte, ao final que eu acabar aqui esse slide, vocês parem, deem uma lidinha aqui nos artigos que aqui estão, e vocês vão notar que por esse slide, só que a gente fica treinando para fazer isso, tá, gente? Não sai do acaso, não. Por esse slide, a gente consegue dar uma passada, assim, bem importante nesses artigos que aqui estão, nas informações mais importantes, inclusive. Não sei até se eu dei essa dica a vocês na aula passada, mas se der, eu vou repetir, porque eu não me lembro, aí eu prefiro falar de novo. Eu acho muito interessante na nossa disciplina, porque direito empresarial, né, tem uma diferença muito grande, eu acho, com as outras disciplinas. Isso aí eu acho que a gente comentou. Nas outras disciplinas, você vai dar aula de constitucional, de administrativo. Então, você parte do pressuposto que todo mundo está num certo nível. Vamos só jogar para cima. Direito empresarial, eu sempre vou fazendo de tudo. Do comecinho até o normal, até a parte mais difícil, que a gente vai ver, por exemplo, sei lá, em direito cambiário, que é o que vocês acham. Então, se vocês têm muita dificuldade com a matéria, e era isso que eu dizia, que eu não sei se eu disse na aula passada, a melhor sugestão que eu posso dar para vocês é estudar por blocos. Estudar por blocos. Aqui é preposto, então eu vou estudar a parte de preposto. Vou ler os artigos. Preposto, não percam muito seu tempo. Façam a leitura dos artigos, façam um resumo e pronto. Só vá para o próximo assunto, só assista o próximo momento, depois que acabar prepostos. A professora, mas isso vai me demandar muito tempo, eu vou parar, vou à aula, mas é um bom tempo, é uma boa maneira, gente. É uma boa maneira, justamente é isso que eu venho percebendo, pela dificuldade que normalmente vocês têm com o empresarial. Não adianta chegar aqui com uma enxurrada de assuntos para você estudar de uma vez só. Terminando aqui o nosso quadro, essa representação externa, que é algo, como eu disse, muito comum para a gente no direito, ela pode ser feita de forma judicial ou de forma extrajudicial. Por exemplo, o contabilista, quando vai resolver algum problema ali da empresa na Receita Federal, estou fazendo a representação extrajudicial. Para a gente é muito comum a representação judicial, né? Essa representação fora dos limites da empresa, de modo judicial. No audiência, representante, para que a empresa ali não vá como sendo revel, se ela for ré e tudo mais. Gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente está em umas situações, isso acontece em toda a profissão, né? Que você sente vergonha alheia, né? Eu já me deparei com isso algumas vezes. Você vê no juizado, na justiça do trabalho, que o camarada está ali como um preposto e ele não sabe de nada que está acontecendo. Isso é um perigo, principalmente na justiça do trabalho. A impressão que você dá é assim, o advogado esqueceu da audiência, esqueceu que tinha audiência segunda-feira. Segunda-feira, aquele trânsito infernal, pelo menos em Recife é assim, acho que na maioria das capitais. Aí ele chega lá, correndo, pega o empregado pelo braço. Muitas vezes o camarada está acordando de ressaca e coloca ele lá na audiência. Mas é muito importante saber que o que for feito pelo preposto em termos de acordo, em termos de recebimento de papel, de recebimento de valores, é tal qual se fosse feito pelo próprio preponente. Então, por isso que aquilo que ele faz em sede judicial, extrajudicial, vai vincular o próprio preponente. Bom, gente, mas como eu disse, a intenção, observem até do slide, até do título do slide, era apenas uma rápida palavra sobre prepostos, porque aqui vocês vão acreditar na experiência da gente, de coisas que a gente vai dizer que cai mais e de coisas que caem menos. E agora sim, a gente vai para um assunto extremamente importante, que é escrituração mercantil. Os livros mercantis. Não sei se você estranhou a expressão que eu utilizei, contabilista. É muito forte ainda a expressão contador, né? Porque antigamente tínhamos o técnico e tínhamos o formado em curso superior. O legislador do Código atual trouxe tudo sob a nomenclatura de contabilista, mas ainda é muito forte a expressão contador entre a gente. Bom, mas por que sua atividade ela é de suma importância? Por que sua atividade ela não pode ser dispensada? Por causa da escrituração.
O que o governo quer saber é o faturamento da empresa. É quanto a empresa está movendo dinheiro, porque ele quer é arrecadar. Então, é isso que vamos falar agora, a escrituração ou livros mercantis. Nos livros, vocês podem achar com qualquer uma dessas nomenclaturas. Esse assunto, no Código Civil, ele vem do 1179 ao 1195, mas a gente também vai misturar aqui com o Código de Processo Civil. Depois eu digo quais os artigos e depois eu digo por quê. Gente, tem uma pergunta que ninguém nesse país saberia responder. Ninguém. O mais alto escalão do governo, o melhor advogado do país, ninguém saberia responder. Mas mesmo assim eu vou lhe fazer. Para quê, né, professora? Mas deixa eu explicar, tem um contexto. Quantas são as obrigações que uma empresa que queira ser reputada totalmente irregular precisa seguir nesse país? Está aí uma conta que não dá para fazer. Porque eu não estou falando do direito empresarial. Eu estou falando dele também. Mas eu estou falando do direito trabalhista, tributário, previdenciário, fazendário, por aí vai. Né? Fazendário, tributário, a mesma coisa. Bom, e por aí vai. O que a gente, uma frasezinha que é até do senso comum, que a gente utiliza bastante é, de fato, no Brasil, uma verdade é absoluta. Empreender não é para os fracos. Empreender não é uma coisa fácil nesse país. São muitas as obrigações. E aí, gente, a despeito da gente não ter como fazer essa contabilidade de quantas são as obrigações de toda e qualquer empresa, o artigo 1179, ele traz 3 obrigações básicas para toda e qualquer empresa nesse país. O empresário e a sociedade empresária, eles são obrigados a seguir, um sistema de contabilidade. Primeira obrigação é a própria escrituração. Essa escrituração, hoje em dia, ela é feita de modo virtual, mas nada obsta que seja feita em papel. A princípio, para efeito de prova, esse sistema de contabilidade ele pode ser mecanizado ou não. Sei lá, se tiver uma pessoa ainda muito apegada ao passado, não tem, né, o pessoal... Normalmente é assim, não sei na sua casa, mas na minha casa é assim, né? Tudo que for de internet, minha mãe, minha tia, todo mundo pede para fazer, o povo é meio desconfiado ainda, é outra geração, é uma questão realmente de geração. Então, pode ser feito sim num papel, certo? Pelo menos para efeito de prova, que na prática é uma coisa que basicamente não se utiliza mais. Primeira regra, tem que ter um sistema de contabilidade. Depois, tem que fazer o levantamento do balanço patrimonial. Resumindo aqui, como eu digo a vocês, eu sempre leio o artigo da maneira que eu acho mais fácil. E tem que fazer o balanço de resultado econômico. São 3 obrigações que toda e qualquer empresa precisa seguir. Ô, professora, nesse momento, se você me disser que eu vou ter que fazer balanço, saber fazer balanço, eu vou deixar falando sozinha e vou assistir Sessão da Tarde. Ninguém assiste mais para Sessão da Tarde, né, eu acho. Mas, enfim. Não, gente, você não tem que saber fazer balanço. Isso aqui é tarefa, você nem pode, isso é tarefa de contabilista. Mas você tem que saber, para efeito de prova, pelo menos conceituar o que é um balanço de resultado econômico, disposto no 1189, e no 1188, você leia o que é um balanço patrimonial. Pelo menos essas nomenclaturas valem a pena vocês ficarem sabendo. A gente, enquanto advogado, a gente vai se vir para nortear o contabilista. Né? Eu tenho que analisar do ponto de vista legal se ele está cumprindo as normas. Mas, claro, que quem vai fazer balanço é ele. A primeira turma que eu dei aula na minha vida, e aí sempre fica muito gravado, né? Para a gente, mas era numa época, né? A gente, nas federais, até hoje, a gente tem o professor substituto e tudo mais, tem essa figura, que não é substituto, ele é titular, né? Ele só é temporário, mas não substitui ninguém, é ele sozinho. Era justamente uma turma de contábeis, era empresarial para contábeis. E aí eles estudam isso de uma maneira mais superficial, mas a gente vai norteando eles enquanto advogados, certo? De fazer balanços. E aí eu vou contar uma coisinha de bastidor para vocês, até para ajudar na compreensão da matéria. A gente que lida na área empresarial, e aí eu falo realmente na advocacia, né, propriamente dita, existe uma certa disputa de bastidores com contabilistas. E aí eu vou te explicar o porquê isso é importante até para efeito de prova. Gente, o contrato social de uma empresa, a gente vai falar ainda disso melhor, mas o contrato social
Se não for pequena empresa, ele tem que ser assinado por advogado, certo? Está lá na lei que rege a advocacia. Então, o contrato social tem que ter a assinatura do advogado. Mas se for pequena empresa, não precisa. Essa é uma das vantagens das pequenas empresas. O que é que acontece? Grande parte das empresas desse país são pequenas empresas. E aí o contrato social não precisa vir assinado por advogado. Adivinha quem faz as vezes de advogado e elabora lá o contrato social? Porque já tem pronto, é um formulário hoje em dia, é o contabilista. Então, eles tomam essa parte do mercado da gente, porque aí não precisa ser assinado por advogado, qualquer um pode fazer, e a gente não pode fazer balanço, né? Nem sabe. Advogado só ia fazer balanço de 20%, ia dar tudo 20%, o balanço do advogado. Mas, enfim, passadas essas 3 obrigações básicas, vamos falar de alguns pontos principais de escrituração para efeito de prova. Um desses principais pontos é a classificação dos livros mercantis. Os livros mercantis, eles vão ser classificados em livros obrigatórios. Vou desenhar o que está aqui nesses artigos, tá? Eles vão ser livros obrigatórios e eles vão ser livros facultativos. Essa é a classificação dos livros mercantis. Como o próprio nome já está dizendo, os obrigatórios a empresa precisa possuí-los. Não tem opção, senão vai ser penalizada. Os obrigatórios se subdividem na seguinte subespécie. Eu tenho um obrigatório geral e eu tenho obrigatórios que são especiais ou específicos, e vamos falar disso aqui, gente. O que é o livro obrigatório geral? Observem que eu botei no singular. O geral é um só. É aquele que é exigido para toda e qualquer atividade empresarial nesse país. Tá? Toda. É obrigatório geral para todas as atividades empresariais. Meninas, antigamente, e sem analisar o que é melhor, o que é pior, é questão de geração. Tudo muda. Hoje em dia, todo mundo está no Instagram, toda criança quer ter um canal no YouTube, essas coisas. Antigamente, na época da gente, tudo nosso era muito guardado, né? Muito pelo contrário, a gente tinha muita vergonha, era tudo muito secreto. Onde era que estava nossos segredos, mas assim, do fundo da alma, no diário. Então, para você não esquecer disso, o único livro obrigatório geral aqui no Brasil para toda e qualquer atividade é o livro diário. Não basta que a empresa tenha esse livro diário, mas ele ainda precisa ser autenticado pela junta comercial, pelo artigo 1181. Esse é um dos atos da junta comercial que eu falei em algum momento na aula passada. Existem outros livros que são obrigatórios, mas são específicos para certas atividades. Percebam, para certas atividades eles são obrigatórios, mas são específicos. E aí a gente não tem como encerrar todos, mas eu vou utilizar alguns exemplos. Por exemplo, nem toda empresa lida com duplicata, mas se ela emitir duplicata, ela tem que ter livro de registro de duplicata. É obrigatório específico. Esse é o que mais cai em prova. Livro de registro de duplicata. Nem toda empresa é um SA, mas se ela for um SA, tem uma série de livros obrigatórios específicos para SA, como, por exemplo, o livro de registro de ata, e por aí vai. Os facultativos, as empresas vão possuí-los para melhor se organizar. Livro caixa, livro razão, conta corrente, mas não há obrigatoriedade em tê-los. Gente, essa parte aqui não tem nada muito específico em relação a tabelionato, certo? Vejam, sempre que tem alguma coisinha a gente puxa. Na aula passada a gente falou especificamente sobre o tabelionato, se ele tinha, né, capacidade, impedimento para atividade empresarial. A gente falou disso na aula passada. Na aula que vem, a gente vai tratar umas regras específicas para tabelionato, porque é o caso de registro de sociedade simples. Isso aí interessa profundamente a vocês. Mas nesse ponto aqui, a gente não tem nada em específico para esse tipo de concurso. O que eu posso dizer a vocês é que temos aqui elementos preferidos de provas de concurso. Um deles é a classificação, que a gente acabou de ver. Outro é a exibição. Gente, é o que eu digo assim, tá? Eu sempre gosto de colocar o artigo, também com um espaçozinho para escrever, para a gente fazer um esquema visualmente melhor para vocês. Então, tentem aí assistir na tela do computador, se possível. Bora aqui. Esse é o ponto mais cobrado sobre livro mercantil, qualquer que seja a prova.
livros mercantis, eles são protegidos pelo princípio do sigilo. Porque o que está no livro mercantil traduz a vida financeira da empresa. Eu não quero que meu concorrente saiba, para ele saber meu ponto melhor e meu ponto pior. Eu não quero que meu empregado saiba, porque senão ele pode me pedir aumento. Eu não quero que ninguém saiba. É sigiloso, é meu. Mas tem autoridades que podem, justamente pela função que elas desempenham, essas autoridades, elas podem quebrar esse sigilo e exigir o que chamamos de exibição. Gente, quem está mais interessado em verificar a arrecadação tributária de uma empresa? Então, em primeiro lugar, quem pode exigir essa exibição é a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública pode exigir a exibição desses livros mercantis. Mas aqui eu quero que você tenha muito cuidado, porque eu quero te explicar bem direitinho isso, como a gente tem que interpretar isso daqui. Então, a Fazenda Pública, sempre que tiver lá, na sua loja, no restaurante, no que você tenha no seu negócio, a Fazenda Pública pode exigir a exibição integral dos livros mercantis. Ela pode querer ver tudo. Isso está dito no artigo 1193, que as restrições estabelecidas neste capítulo não se aplicam às autoridades fazendárias, ou seja, elas podem exigir exibição total, mas esse artigo 1193, ele precisa ser interpretado em dois outros pontos. Deixa eu passar aqui. Primeiro, é com esse 1194. Gente, quando eu digo que a Fazenda Pública pode exigir a exibição de tudo, é de tudo desde quando? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa há 20 anos. Se tem uma fiscalização da Fazenda, eles podem olhar tudo desde 20 anos. E aí eu lhe faço outra pergunta. Por quanto tempo a empresa deve guardar um livro mercantil? Como a gente falou, isso hoje tudo é de modo virtual, mas se você ainda quiser, pode ser escrito, e o código foi feito numa época que só tinha a parte escrita, e por isso pode ser cobrado em prova. Vou repetir a pergunta. Qual é o prazo de manutenção para se guardar livro mercantil? Normalmente, quando eu faço essa pergunta em sala, vem assim, 5 anos. Porque, em geral, os tributos prescrevem 5 anos. Então, você até entende. Mas não é essa a resposta que você vai dar. Você vai dizer o seguinte. O empresário e a sociedade empresária, eles têm que guardar a escrituração enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência daquilo que está nele. Aí você vai dizer, sim, professora, e os tributos em geral não prescrevem 5 anos? Ok, e se houver uma mudança legislativa? Né? Uma época dessa, a prescrição do FGTS, por exemplo, que não é tributo, eu sei, mas o FGTS não tinha prescrição quinquenal, né? Era vintenária, trintenária, uma coisa assim. Né? E depois se mudou. Não, a prescrição agora é de 5 anos também do FGTS. Um exemplo, que como eu disse, não é tributo, mas só para a gente entender que pode haver uma modificação da legislação. Então, tem que se guardar enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência. Então, em resumo, a Fazenda Pública, ela pode analisar tudo que você tenha lá, na sua loja, no seu restaurante, tudo desde que não esteja prescrito. E esse tudo, peraí também, né? Esse tudo, segundo a súmula 439 do STF, que é até uma súmula mais voltada para o direito tributário, mas não nos custa falar, esse tudo fica vinculado ao ponto que está sendo objeto da investigação, segundo a súmula 439 do STF. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Então, por exemplo, se naquele momento o objeto da investigação é, sei lá, ICMS, aquilo é que vai ser investigado. Tá certo? Então, é 1193 a ser interpretado com 1194 com súmula 439 do STF. Bom, então analisamos que tipo de exibição a Fazenda pode exigir. Quem também, gente, pode pedir para olhar livro mercantil? O juiz, não é isso? Então, vamos lá. Quem também pode exigir a exibição é juiz. Só que aqui, o juiz vai ter uma posição bem diferente da Fazenda Pública, o judiciário, na verdade. Em regra, o judiciário só pode exigir a exibição do que esteja sendo objeto da investigação.
Então, a gente vai dizer que, em regra, o judiciário só tem direito a exigir a chamada exibição parcial do livro mercantil. Professora, como assim? Vou te dizer uma questão que eu peguei num dia desse. Era uma questão subjetiva de um concurso de Ministério Público. Aí ele perguntava lá, uma empresa distribui lucro entre seus funcionários todos os anos, desde que atinja a meta tal. Esse ano ela não vai distribuir lucros, porque está dizendo que não atingiu. Mas os funcionários estão achando, né, não vou me lembrar dos termos da questão, que a empresa está ocultando informações sobre os meses de maio, junho e julho. Aí perguntava se, nesse caso, a exibição era integral ou parcial. Ela era parcial, gente. Só aqueles meses, maio, junho e julho. Mas por que eu sabia que a exibição ela era parcial? Porque vai ser assim. E aqui eu vou te dizer, você vai ter que decorar, não tem o que fazer. O juiz só pode exigir a exibição total de maneira excepcional. Ele só pode exigir a exibição total se tiver o caso em curso numa das possibilidades do artigo 1191. E aqui o que é que você vai ter que fazer? Não tem mistério. Aqui você vai ter que decorar o que eu vou te dizer. Porque a previsão do 1191, ela é uma previsão numerus clausus. Ela é uma previsão taxativa. O juiz só pode exigir em juízo a exibição integral quando for para resolver questões relativas à sucessão de empresa, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Aqui eu não consegui criar nenhum processo mnemônico para vocês decorarem não, viu? Até se alguém criar, pode me mandar e tudo mais. Gente, naquele exemplo que eu dei da questão do concurso, não era nenhuma dessas situações. Então, o juiz só pode exigir a exibição parcial. Tá certo? Então, tem que decorar essa partezinha em amarelo que eu coloquei sobre a exibição, para saber em que casos ele pode exigir a exibição integral. E eu prometi a vocês que a gente trataria alguma coisa também da parte do CPC. Professora, por que o CPC? Porque os livros mercantis, eles constituem espécies de prova. Como eles são parte da instrução probatória, a gente também os tem no CPC. E aqui 2 artigos merecem destaque para a gente, 420 e 421. O 420, ele diz, o juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral. Então, o que eu quero, tanto que observem que eu nem coloquei o artigo como um todo, porque o que eu quero é a parte relativa que junta com o direito empresarial. Essa exibição integral, que a gente viu, do 1191, ela tem que ser feita sempre a requerimento da parte. Isso aqui é muito mais processo do que empresarial, mas a gente tem que falar. Por outro lado, o juiz ele pode mandar que se exibam os livros mercantis de ofício quando for exibição parcial. É o que diz o 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como as reproduções autenticadas. Esse a suma que interessar, né, é o resumo que interessar. Tá? Qual é a melhor maneira aí para você memorizar? A exibição mais pesada, que é a exibição integral, tem que ser a requerimento da parte. A exibição mais leve, que é a exibição parcial, é de ofício. Não sei se ajudou, né, gente? Aí. Uma última informação para a gente fechar esse bloco. No caso do direito empresarial, a ausência do livro obrigatório, em que é que ele vai implicar? Gente, para o direito tributário, a ausência de livro obrigatório vai causar uma série de implicações, né? Pode até repercutir mesmo em seara penal e tudo mais. Mas para a gente, em direito empresarial, qual é a maior penalidade da empresa não ter o livro mercantil obrigatório? A maior penalidade é a seguinte: se a empresa for decretada falida, se um dia a empresa for decretada falida, a ausência do livro implica em falência fraudulenta. Sabe o que isso quer dizer? Né? Não é hashtag, não. É crime, é cadeia. Mas entendam direitinho. Eu não estou dizendo que pela ausência do livro, a empresa vai ser decretada falida. Não. Se um dia ela for decretada falida, a parte final da lei de falência, ela trata só de crimes. Isso é crime, crime falimentar. Tá certo?
Bom, gente, lembrando só o que a gente disse, os livros precisam ser autenticados pela junta, os obrigatórios. Claro que a empresa só vai ter seus livros autenticados se tiver registrada. Esses são os chamados, que a gente falou desse artigo aqui, que é o 1181. Esse é o chamado requisito extrínseco dos livros mercantis. E sobre os requisitos intrínsecos, é como se faz o livro mercantil. Idioma nacional, moeda corrente, sem rasuras, entrelinhas ou borrões. Você vai dizer, professora, mas como é que eu rasuro? Mais uma vez eu digo a você, esqueça a história de pensar só nas coisas virtuais. Quase uma vida passada, meu bisavô, obviamente, né, já falecido, dificilmente alguém da minha idade tem um bisavô vivo, mas pode ser. Ele tinha essa profissão e ele era guarda-livros, era a profissão de contabilista, porque efetivamente ele fazia escrituração, guardava os livros, né? Assim, bem trancadinhos, bem escondidinhos, porque aquilo é a vida financeira daquela empresa. Bom, gente, vê aí direitinho a escrituração, certo? Como a gente disse, é um assunto realmente de bastante relevância para a gente. Então, vê direitinho, analisa, para que você fique com o assunto todo completo na sua cabeça. A gente fala sempre daquilo que é mais importante, porque a gente vai acabar esse bloco e no próximo bloco a gente volta com o assunto também, que é dos preferidos de prova de concurso, é estabelecimento empresarial, para a gente acabar a parte geral do direito empresarial. Daqui a pouco a gente volta.